Aleluia. Quem gosta de cozinhar aí? As irmãs já teve numa situação onde estava tentando abrir aquela latinha e não consegue abrir, aí chama o maridão. Vai, não abre. E aí vem uma força sobrenatural e abre a latinha. Qual a primeira palavra que vem na cabeça? Aleluia! Glória a Deus! Os irmãos sabem o que significa aleluia? Aleluia, a palavra do Senhor está carregada dessa palavra. E essa palavra é uma junção de duas palavrinhas, Aléu e Avé. Então, Aléu significa louve ao Senhor, e Avé é o Senhor Todo-Poderoso. Então essa canção agora é uma canção de gratidão. Nós vamos declarar nessa canção, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, com o seu coração grato, derrame em frente ao Senhor, derrame, o Espírito Santo toque na sua vida, derrame, seja grato ao Senhor. Cante conosco, gratidão. Como expressar
se revelou ao homem, Ele não revelou um nome qualquer, como João, Maria, Mateus. Deus revela as características dele. O Hector falou agora há pouco que aleluia é uma junção com o nome de Deus e a fé. E que a gente vai cantar isso, falar sobre isso, que a fé não é um Deus qualquer, não é uma ideia qualquer. Quando ele se revela a Moisés, ele fala, o nome é Yahvé, ele fala que eu sou. O eu sou, porque ele não tem início, ele não depende de ser criado, ele é o que ele é. Aleluia. E ele já era Deus antes do nosso problema começar. Ele continua sendo Deus enquanto nós estamos aqui. Ele vai ser Deus eternamente. Aleluia. Ele é. Por isso que ele fala, eu sou. Eu apenas sou Deus. Você não consegue encaixar Deus em nenhuma categoria. E a Bíblia vai descrever Deus com esses nomes. Então Yahvé, que é o grande eu sou, e Elohim, que quer dizer o Deus Criador. Toda vez que a gente vai falar sobre alguma coisa, a gente fala que nada saiu do nada. Foi Deus que criou todas as coisas e tudo está sob o controle dele. Ele é o El Shaddai, que quer dizer o Deus Todo-Poderoso. Ou seja, não existe nada que ele não possa fazer. Qualquer problema na sua vida, ele é o El Shaddai. Então declare Deus El Shaddai. Ele é o Jeová Jireh, o Deus provedor, aquele que provê, que percebe a nossa necessidade e vem atrás de nós. Ele é o Jeová Rafá, que significa o Deus que cura, mas não só o corpo, a alma, o nosso espírito, ele nos restaura por inteiro. Então eu quero que você cante agora que esse Yahvé se manifestará neste lugar. Aleluia.
persiste somente em palavras persuasivas de sabedoria e de conhecimento, mas antes em manifestação de poder. Sabe, irmão, o Senhor, Ele deseja se manifestar nessa manhã. O Senhor deseja liberar vida, unção, graça, autoridade, domínio sobre a tua igreja. Sabe, creia nisso nessa manhã. Há prazer do Senhor em se manifestar em nós. Há prazer do Senhor se manifestar através de nós. Sabe, nós não louvamos, não engrandecemos o Senhor que está distante, mas aquele que está aqui presente nessa manhã, o eu sou. Sabe, a palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração, eu os ouvirei. Nessa manhã o Senhor deseja ouvir o seu clamor. Nessa manhã o Senhor deseja ouvir o seu apelo, a sua intensidade, a sua profundidade. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Libera em nós. Libera em nós poder. Poder do alto. Irmãos, poder, ele não é uma magia, não é uma mágica. Poder é permissão dada da parte de Deus. Eu posso. Essa permissão, ela é me concedida. Essa permissão é concedida sobre a igreja do Senhor. Mas para que isso aconteça, a manifestação do Senhor, ela precisa ser real em nossos corações. Ela precisa ser verdadeira em nossas vidas. Sabe, houve um dia o pessoal estava reunido em Pentecostes, e a Bíblia diz que veio um vento impetuoso, tomou, encheu aquele lugar, e aquelas pessoas foram tomadas pela presença do Senhor, e muitos começaram a louvar, a orar em línguas estranhas, línguas como de fogo, e o Senhor encheu aquele lugar. O Senhor, Ele transbordou aquele local. Sabe, irmãos, o Senhor, Ele deseja transbordar o seu coração nessa manhã de uma fé que é convicta, uma fé que é real, uma fé que é existencial. Com seus olhos fechados nessa manhã, erga suas mãos como quem recebe do Senhor. Mas nós recebemos aquilo que nós buscamos. O primeiro passo é erguer suas mãos para receber, mas o segundo é fé. Fé para pedir. Peça ao Senhor nessa manhã. O Senhor diz: pede-me, eu lhe darei as nações. Abra sua boca. Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos que o Senhor é um Deus que restaura, é um Deus que provê, é um Deus que cura, é um Deus que transforma. Queremos que o Senhor é o eu sou, aquele que tudo pode, que nada passa despercebido aos seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, que os céus estejam escancarados nessa manhã. Pai, que a tua igreja desfrute, Senhor, da tua vida plena, formosa. Em nome do Senhor Jesus, vida seja liberada nessa manhã, vida seja manifestada, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia.
Quantos estão esperançosos nessa manhã? Espera no Senhor, confia-te no Senhor e tudo mais Ele vai fazer. Amém, irmãos? Nós estamos aqui não é para cumprirmos uma agenda, um calendário, não é para preencher os seus domingos pelas manhãs, mas nós estamos aqui, irmãos, porque desejamos algo no Senhor. Não queremos somente as bênçãos, não queremos os presentes e também não buscamos somente as mãos do Senhor, mas nós estamos aqui entregando o nosso coração para buscar a face do Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus! Aleluia! Irmãos, gostaria de iniciar o culto fazendo uma pergunta. Quantos já ouviram algumas, não só algumas, mas algumas expressões que categorizam alguns traços e perfis de pessoas diferentes? Hoje nós podemos falar das mais atuais. Vamos trazer até para o nosso meio, cristianismo. Tem pessoas que falam, existe o crente raiz e o crente Nutella. Existe o crente que é o mimimi. Existe aquele que é da antiguidade, que bala nenhuma, nada te paralisa. Existe aquele que é melindroso. Existe aquele que é mais fleumático. O que nós percebemos, irmãos? Que com o passar do tempo, com o passar dos anos, nós podemos perceber que as gerações, cada vez mais, elas vão se tornando mais fracas. Hoje existe, não que eu sou a favor do bullying, irmãos, de forma alguma. Mas hoje tantas coisas são categorizadas como bullying, como uma alta acusação, como um alto sofrimento. Eu não sei os irmãos, mas na minha época de escola havia um corredor chamado corredor polonês. Você, se tivesse 5 alunos de um lado, 5 do outro, você entrava no corredor da escola, você já via esse, opa, mas eu vou ter que passar, não tem jeito, minha aula já começou, eu tenho que passar. E a pessoa passava no meio, era tapa, pescotapa, pera-chute, não estou falando que eu sou a favor disso e que eu vou voltar para que isso volte nas escolas. Mas nós percebemos que hoje muitas coisas que acontecem, cadê os irmãos são um pouquinho mais velhos aqui, que já acabaram os colegiais, já acabou. Irmãos, como que era a sua época na escola? Bullying, ser que era praticado hoje era um crime. Condenação à morte, coisa terrível, calamidade. Mas, pastor, o que isso tem a ver conosco? Que infelizmente nós ainda fazemos parte deste mundo, não pertencemos a ele, mas nós ainda habitamos. A Bíblia diz que nós não pertencemos a este mundo, nós somos cidadãos dos céus. Então nós somos peregrinos, nós estamos aqui de passagem. O nosso tempo aqui ele é curto, ele é breve, mas nós ainda precisamos aprender a lidar, irmãos, porque infelizmente essas gerações, elas não afetam somente as escolas, elas afetam as paternidades, maternidades, ela afeta os casamentos, ela afeta os nossos filhos, são gerações, afeta o nosso físico. Matusalém, Noé, quantos homens viveram mais de 900 anos? Hoje não se tem mais isso. O físico foi abalado com o tempo, o emocional foi abalado com o tempo. Sabe, racionalmente também foi abalado, intelectual, em vários aspectos, inclusive a nossa vida espiritual. Sabe, irmãos, nós precisamos cingir os nossos lombos, nós precisamos ter ombros largos. Presta atenção ao que eu vou te dizer. Tempos difíceis sempre formarão homens fortes. Homens que são fortes sempre formarão tempos fáceis. E tempos fáceis formarão homens fracos. Nós somos uma geração que nós queremos tudo muito rápido, tudo muito prático.
Achamos que é um fast food, é um drive-thru. Você entra, Senhor, eu quero 2 bênçãos, 2 porções, grande, pequena, e você sai e acabou. Mas esquecemos os processos que o Senhor Ele usa. Pastor, mas isso, o que tem a ver com a igreja? A nossa vida espiritual, ela também é afetada. Muitos acreditam que servir a Deus, irmãos, os problemas da sua vida, eles irão ser inibidos. Eles passarão a não existir mais. Isso é uma grande mentira. Os problemas, eles não sumirão. Mas haverá sobre você a mentalidade de Cristo, Romanos 12:2. Haverá o Espírito dentro de vocês, Isaías 61 que foi derramado. Para que esses problemas, o Senhor nos dê sabedoria, direção, posicionamento para enfrentá-los. Mas qual é a questão? A geração mimimi, a geração Nutella, não quer problema. Quer atalhos, quer alternativas. E todas as vezes que nós queremos e buscamos pelas alternativas, nós estamos anulando os meios de Deus nos transformar. Existe um processo. E qual é a questão? Alguém já ouviu algum não na sua vida? Sim ou não, irmãos? Sabe qual é a questão? Tem gente que não sabe ouvir não. Eu lembro quando era criança, né? Jovem eu ainda sou, irmãos. Quando eu era criança, aí eu saía para a rua para brincar, era férias. Aí eu saía, acordava cedo, 8 horas da manhã, e queria voltar 9 horas da noite, é férias. E quando você voltava, eu passava o dia inteiro sem comer, uma barriga nem roncava. Isso era um negócio de Deus, não é possível. Deus dá uma unção diferente para as crianças que parece que não sente fome quando está brincando. Estou falando alguma mentira? E quando eu tinha que voltar para casa para beber água, já estava seca a garganta. Aí você entrava meio que... Aí, isso é hora de chegar. Eu falei, não, mas só vou beber água, eu já vou voltar para jogar. Não. Por favor, só mais um pouquinho, vó. Não. Também vou parar de estudar. Não vou comer, vou morrer. Agora para ser ruim, vou ser ruim. E aí você achava que você era... Vou deixar de... Será que é só eu, irmãos? Só eu, né? Mas ninguém nunca pensou isso, nunca fez. Agora eu vou ser ruim. Não quer deixar, é só brincar. Eu estou de férias, não sei o que lá. Por quê? Não sabe ouvir não. Mas pastor, quando é uma circunstância dentro do casamento, da empresa, na saúde, em qualquer circunstância, o não ele ainda é mais fácil de lidar. Mas a pergunta é, e quando o não vem de Deus? Porque tem pessoas que querem, não, servir a Deus é só sim. Estou doente, não, eu vou orar e eu vou ser curado, sim. Estou com uma necessidade financeira, não, eu vou jejuar, vou clamar, vou dizimar. Não, e sim, Deus ele vai fazer sim. Mas quem diz que o Senhor ele tem obrigação com sim para tudo na sua vida? E muitas das vezes o não ele vem de Deus, aí você emburra, fica chateado, fica nervoso. Fala a pessoa que está ao seu lado, aprenda a ouvir não. Irmãos, todo mundo gosta do sim, mas ninguém gosta do não. Não aprendeu a lidar. Por quê? A geração melindrosa. Não, eu sou escolhido de Deus, eu sou amado de Deus. Tudo que eu quiser, porque a palavra de Deus diz que aquilo que está no desejo do meu coração, Ele vai satisfazer. É palavra, mas a palavra de Deus também diz que o coração do homem é enganoso. Se formos basear na palavra, precisamos contextualizar. Não aquilo somente que me favorece, mas aquilo que é exata expressão de Deus. A pergunta hoje é que eu faço para você nessa manhã. O que você tem feito com os nãos de Deus?
que você tem feito, irmãos? Abra sua Bíblia, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 8. Por causa disto, 3 vezes. Quantas vezes, irmãos? 3. Pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Quem que está dizendo isso? Paulo. Qual era o contexto? A Bíblia diz que Paulo tinha um espinho na carne. Havia um espinho na carne. A Bíblia não deixa claro se era um espinho, se ele era físico, se ele era emocional, se ele era espiritual, se ele era um pecado, se ele era uma tentação, se era saúde, não deixa claro. Mas com certeza era uma circunstância que o incomodava muito. A Bíblia não deixa explicitamente claro que é. Mas nós sabemos, primeira coisa, Paulo era fraco na fé. Para alguém chegar ao ponto e falar: olha, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus. Ou seja, faça aquilo que eu faço, porque exatamente o que eu faço é o que o Senhor faz. Então nós sabemos que a história de Paulo não era alguém fraco na fé. Nós podemos ver aqui que Paulo, ele insistiu. A Bíblia diz por quantas vezes ele pediu, irmãos? Por 3 vezes ele pediu ao Senhor. Por 3 vezes ele orou ao Senhor. E mesmo assim, Deus não removeu o problema. Sabe qual é a questão, irmãos? Falta sensibilidade muitas vezes em nós. Servir a Deus não quer dizer que Ele vai remover todos os problemas. Você é pai, você é mãe, quantas vezes o seu filho pede para faltar na escola? Você que já tem filhos maiores. Ou já pediu. E se você falasse sim para ele todas as vezes? Ele ia crescer iletrado, muita ausência de conhecimento. Mas você ama o seu filho, sim ou não? Mas então por que você falou não? Vai para a escola. Porque a escola, você sabe que ele ia trazer uma formação na vida dele. Não só acadêmica, relacionamento, intelectualidade, várias circunstâncias, convivência com outras crianças, várias coisas. Mas foi o não. O não quer dizer que você não ama o seu filho, mas você sabe o que é melhor para ele. Eu estou certo ou estou errado, irmãos? Mas e quando é Deus conosco? Aí a circunstância muda. Não, pastor, eu estou em meio a um processo, comigo é diferente. Ah, tá, a última bolacha do pacote. Somos as estrelinhas de Jesus. Senhor, cai lá 10 mil um lado, 1000 no outro, mas olha em mim, nada, jamais. Não. Esses processos são as ferramentas que Deus vai utilizar para nos transformar, irmãos. Qual é a questão? Quando Paulo ele ora 3 vezes, o Senhor disse a ele o quê? A minha graça te basta. Aí a Bíblia diz que Paulo então ficou emburrado, foi para um canto e falou: não vou comer mais, não vou pregar mais o evangelho, não vou mais buscar a Deus, eu não vou te obedecer. A Bíblia diz que instantaneamente, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas. O que Paulo está dizendo? Ah, entendi isso, a tua graça me basta. Então agora sim, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, porque através delas manifestarão poder. Mas qual a questão? Quantos querem poder? Levante sua mão. Quem quer poder de Deus? Levante sua mão. Agora pode abaixar. Agora quem quer ser fraco? Levanta a mão. Mas é que a palavra de Deus está dizendo que o poder ele manifesta na fraqueza.
Alguém já chegou numa causa e falou: pastor, ou amigo, irmão, eu já tentei de tudo, agora é só Deus. Irmãos, quantas vezes eu já ouvi falar? Quantas vezes eu já ouvi isso? Eu falei: irmão, agora é só Deus. Não é agora, é desde o princípio. Você que não entendeu. Você deixou Deus para a última opção, Ele é a primeira. Agora, mas pelo menos até que enfim você entendeu alguma coisa. Agora você percebeu que agora é só Deus. Só que muitas das vezes passamos por muitas circunstâncias, porque você sai batendo em várias portas, todas fechadas. Tristeza, enfermidade, circunstâncias, pressão, depressão. E aí você lembra: ai, tem uma porta. Essa porta é Deus. Ah, eu vou lá bater, porque agora é só Ele, porque nenhuma outra porta se abriu. Isso quebra a ideia, irmãos, de que toda oração, ela remove dificuldade. Aqui nós temos o contexto de Paulo. Ele orou. Irmãos, eu vou te dizer que para mim, que Paulo do Novo Testamento, né, tirando Jesus, Paulo, Pedro, Paulo é um dos mais expressivos. Caminhada mais longa. Você vê o testemunho assim, irmãos. E Deus falou não. Deus falou não para Paulo. Por que ele falar assim para você? Por que ele é obrigado a falar assim para mim? Estou muito distante ainda de Paulo. Não fui colocado nu numa praça, não fui algemado, eu não fui chicoteado, não fui açoitado, eu não fui... Meu Deus do céu! E Paulo, sendo quem foi, passou por tudo isso. E no momento que ele podia murmurar, a Bíblia diz que ele preso, ele fez o quê? Ele adorou ao Senhor. Mas precisamos aprender a ouvir os nãos de Deus. Quantos têm orado por algo específico nesses dias? Levanta sua mão. Algo específico que você tem pedido ao Senhor. Eu não estou dizendo que Deus está falando não para isso. Não é isso que eu estou dizendo. Mas a questão é, reflita. E se Deus falar não para você para isso? E aí? Será que Ele continua sendo Deus? Será que Ele continua sendo bom? A essência de Deus não muda. Ele vai continuar, mas a questão é, será que você vai continuar reconhecendo que Ele é bom? Será que você vai continuar reconhecendo que Ele não muda? Será que a admiração, Ele vai permanecer? Porque isso vai demonstrar a minha e a sua maturidade diante de Deus. Nós vemos o contexto, por exemplo, como Davi. A Bíblia diz que Davi foi colocado como um homem segundo o coração de Deus. Agora voltamos lá para o Velho Testamento. Davi, colocado como um homem segundo ao coração de Deus. Davi pecou, irmãos? Bastante. Pecados graves. Pecou bastante. Mas qual é a questão? Ele ainda foi reconhecido como um homem segundo o coração de Deus. Dentre as falhas de Davi, ele cometeu um pecado com Batseba. Batseba era quem? Era a esposa de um dos seus maiores generais, Urias. Davi, ele desejou Batseba. E então ele tomou para si, ele se relacionou com Batseba. Enquanto o seu general estava em guerra. Um dos homens de linha de frente, de confiança. E então Davi percebe: o que eu vou fazer agora? Eu preciso dar um jeito. Então manda que Urias volte da guerra, para Urias se deitar com Batseba, para que eles pudessem relacionar e casar, ter um filho. Olha, não, é de Urias. E isso aconteceu, só que quando Urias volta, Urias fica guardado, falou: não vou me relacionar, porque enquanto os meus companheiros estão em guerra, eu também estou em luto. Eu estou em batalha. E se guardou. Então Davi escreve uma carta, entrega para Urias, não permite que Urias leia, e ele vai entregar a um dos outros generais. E na carta Davi está dizendo
coloca ele na linha de frente. Porque na linha de frente é o primeiro a morrer. Então olha aonde foi se envolvendo Davi. Por isso que a Bíblia diz que o pecado ele é como um abismo. Um abismo ele chama outro abismo. E qual foi a questão então? Davi, ele mata Urias. Não com suas próprias mãos, mas ele tramou. E aí Deus então envia um profeta chamado Natã para confrontar, para falar, para trazer juízo de Deus sobre Davi. E o profeta declara a Davi que o filho dessa relação não irá viver, que certamente ele morreria. E aí então Davi, recebendo essa notícia, o que Davi faz? Ele se tranca, chora, ora, jejua, clama, se joga no chão, se cobre de cinzas. Davi se humilha, pedindo a Deus: Senhor, olha lá em 2 Samuel, capítulo 12, verso 22. Quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viverá a criança? Ou seja, Davi ele sabia que Deus é um Deus juiz, mas que o Senhor ele também é amoroso. Quem sabe se o Senhor se compadecer de mim? Quem sabe se a misericórdia dele estiver sobre a minha vida? E se a criança viver? E ele foi, orou, buscou, clamou. A criança nasceu. E a questão é, a criança, ela viveu? Sim ou não? Não. A criança morreu. Então o homem, segundo o coração de Deus, ele também recebe o não. O não de Deus. Ele pediu, ele clamou. A questão é, Deus, ele perdoou a Davi. Isso é claro, Davi estava perdoado. Mas o perdão não anulou todas as consequências. Alguém já colocou seu filho de castigo? Pastor, hoje só 2 vezes. Você continua amando, perdoando. Mas nós precisamos ter consequências das nossas atitudes, dos nossos atos. E foi o não de Deus. E a Bíblia diz então que o ministério de Davi não parou por aqui. Mas ele continuou, ele persistiu, ele avançou. Nós sabemos que o Salmo 51 ele foi escrito por Davi. Senhor, devolva-me a alegria da salvação. Davi ele tinha algo, pecou muito, mas tinha algo que tomava o coração dele que se chama arrependimento. Isso é o que todos nós precisamos ter. Pastor, que momento? Em todo o tempo. Até lembrei do filme. Que momento? Em todo o tempo. Então, em todo o tempo, nós precisamos ter um coração de arrependimento. Amém, irmãos? Pastor, eu vim preparado para ouvir um sim hoje. Eu não estava esperando não. Seja bem-vindo. Com certeza há muitos não de Deus para preservar a sua vida, para guardar a sua vida como forma de amor. Quantas pessoas, pastor, acham que Deus me esqueceu? Não esqueceu não, Ele só te guardou. Ele só está te protegendo. Sabe, irmãos, tem uma visão correta a respeito de Deus. O não de Deus é uma ótima ferramenta para eu e você exercitarmos a nossa fé. Quero fazer outra pergunta para você. Aonde é o start? Aonde que inicia a sua fé? Aonde que ela se inicia, irmãos? Pergunta a pessoa que está ao seu lado. Pergunta para ele, quando é que ela começa? Que momento que ela começa?
Irmãos, a fé, ela não começa quando tudo está dando certo. Não é aí que a fé começa. Cheio de dinheiro na conta, a saúde lá em cima gritando, o casamento, a esposa te acordando com um beijo, amor, você é muito amada, e aquela coisa maravilhosa, você recebendo flor. Não é aqui que inicia, irmãos, a fé. A fé, ela começa quando tudo está dando errado, está tudo de cabeça para baixo, está tudo do avesso, mas mesmo assim eu continuo crendo que o Senhor vai fazer. Isso é fé. Creia nisso, irmãos. Tem gente que acha que fé é acreditar quando tudo está bem. Isso não é fé. Isso é lógica. Eu não preciso de fé quando tudo está muito bem. Isso é uma lógica. Você precisa de fé é quando tudo está indo de mal a pior. Porque quando tudo está favorável, irmãos, isso é lógica. Está feliz, meu irmão? Estou, porque então minha esposa é abençoada, está assim, está assada, eu ganhei isso, eu fui abençoado com aquilo, Deus falou sim para isso, e eu troquei isso, não precisa de fé. A fé ela inicia é quando tudo está de mal a pior. Amém, irmãos? Fé não é ausência de problemas. Fé é permanência no Senhor diante das circunstâncias, diante dos problemas. Eu permaneço nele e ele permanece em mim. Os seus problemas, eles não invalidam as promessas de Deus. As minhas falhas, os meus pecados, as minhas dificuldades, ela não cancela o propósito, muito pelo contrário, ela chancela. Abra sua Bíblia comigo, lá em 1 Coríntios. Capítulo 1, verso 27. Vamos compartilhar da lógica de Deus. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas deste mundo, as desprezadas e as que não são, para aniquilar as que são. Então olha qual que é a natureza de Deus. O que gera, irmãos, um ambiente de fé não é controle. Ambiente de fé se chama dependência. Dependência de Deus promove ambiente de fé. E aí você precisa ler esse versículo e se contextualizar. Mas cheguei no Canadá há tão pouco tempo, eu cheguei tanto tempo e nada aconteceu, acho que não tem nada a ver comigo. Ou eu vou chegar e muita coisa pode acontecer, mas eu ser homem de Deus, não, mas eu ser um líder de célula, não, mas eu abrir minha casa para receber pessoas, não, mas isso não é possível comigo. Porque olha para como eu estou, olha um cotô, um covô, como coçou. E aí você vai por essas linhas. E a palavra de Deus diz que ele usa as que não são para confundir quem é. Ele usa os loucos para confundir os sábios. Estava conversando com o Bruno outro dia, falando como que Deus escolheu a gente. Aí estavam os anjos procurando lá, aí ele viu esse aqui, ó, e não fala em público, é tímido, vergonhoso, tem medo. Achei, é esse aqui que eu vou levantar. É esse aqui que eu estou escolhendo. O que isso mostra, irmãos? É dependência de Deus. Irmão, se eu tivesse aqui há 19 anos atrás, falando de Deus para vocês, falar, misericórdia, eu vou embora deste lugar aqui, esse cara é doido. Olha que moleque esquisito. Esse moleque vai dar em nada, não. E desse moleque, não é possível, não. Mas é Deus usando os que não eram para confundir aqueles que eram. Sabe, creia nisso.
Falamos agora há pouco de Davi. Olha um exemplo claro, como que Davi foi escolhido a rei. Davi tinha muitos outros irmãos. No dia que o profeta Samuel vai visitar a casa, Davi nem na reunião estava. E o pai apresentando, olha, esse é assim, esse tem essa experiência. Chega lá o profeta Samuel, mas não sei, não está faltando alguém aqui não? Você tem mais algum filho? Não, eu tenho um menino mais novo, está lá cuidando de ovelha. Chama ele, por favor. Traz ele aqui. É esse. Esse é o próximo rei. Esse aqui que eu vou levantar. É esse aqui que Deus escolheu. Mas quem era Davi? Não era ninguém, não era nada. Aí você agora deve estar pensando, pastor agora está piorando. Falou que eu não sou, que eu sou louco, que eu sou fraco, que eu não era ninguém. Não, irmãos. Perante a sociedade não somos. Mas perante o Senhor, irmãos, somos muito, muito, muito. Nosso preço, ele é alto, é o preço de sangue. Nós falamos isso domingo passado. Há valor de Deus sobre as nossas vidas. Mas a questão é, abra lá em 2 Coríntios, capítulo 13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Qual é a questão? Alguém algum dia já deu um testemunho de algo que não aconteceu ainda? Alguém algum dia já fez isso? Irmãos, eu já fiz várias vezes. Várias vezes. Muitas vezes. Irmãos, dar testemunho e falar daquilo que Deus já fez, eu não preciso de fé. Não preciso de fé para falar, olha, chegou um casal aqui no Canadá alguns anos atrás, era Dani, né? Viu que os dois eram meio descolados e tal, e agora eu acredito que o Senhor ia levantar eles, hoje eles são líderes de célula, um casal abençoado, família abençoada, um filho abençoado. Eu não preciso de fé para falar isso, porque eu já estou vendo. Ontem estava no aniversário aqui da... Cadê ela? Ela desceu. Da Luna. E por um momento estava conversando com o Fernando, todo mundo saiu, ficou aí o Fernando, eu senti algo da parte de Deus de falar com o Fernando. A palavra, comecei meio que pregar, evangelizar, falar da parte de Deus, mas eu não estava preparado para isso. Eu não falei, olha, chegar em casa, eu preciso separar um momento, Fernando, vou falar com o Fernando, eu vou falar isso. E eu senti meu coração queimando da parte de Deus, Deus alinhando tempo, momento, circunstância. E falei, mano, Deus está mudando isso. Você não é mais isso, o Senhor vai te levar a isso. Foi ou não foi, Fernando? Porque da parte de Deus. E eu serei testemunha disso. Isso é fé. Também não estou aqui para dizer que eu sou exemplo de fé. Não, irmãos. Talvez eu sou o pior dos irmãos aqui. A questão é que existem testemunhos que eles vão edificar. Então, quando eu falo da minha vida algumas circunstâncias, não é falar que eu sou o exemplo, que eu sou o molde, eu sou o padrão. Muito pelo contrário. Estou na mesma situação dos irmãos, mesma dificuldade, crise. A questão é que tem testemunho que eles edificam. Então entenda algo nessa manhã. Nem tudo que você pede, Deus remove. Aprenda a ouvir os não de Deus. Mas creia também que tudo que Ele permite, Ele sustenta. Tudo que Ele permite, Ele vai suportar. Ele vai te dar base. Nós temos exemplo Jó. Jó, alguém que sempre foi o sim de Deus. Quantos não de Deus Jó precisou ouvir? Não para bens, não para filhos, não para esposa, não para amigos, não para saúde, não para tudo. Mas Jó, ele continuou crendo. Ele continuou esperando. Então creia nisso, irmãos. A fraqueza não é o fim. Ela é o começo da manifestação de Deus. Quando a sua carne está fraca, é agora que é o melhor momento para você se tornar forte. Porque você baixou a guarda, você se esvaziou.
Já tentou convencer alguém que é muito cheio de si? Vamos convencer o patinho feio que ele é bonito. Ele já se achava feio. Como que convence que esse pato ele é bonito? Porque está tão cheio de eu sou feio, eu sou feio, eu sou feio. Está cheio de si. E muitas das vezes somos nós. Não patinho feio. Que só tem patinho bonito nessa igreja aqui, irmãos. É um mais bonito que o outro. Mas qual que é a questão? Ah não, isso não é para mim não. Olha como eu sou. Ah, olha, eu tenho que melhorar tantas coisas. Ixi, acho talvez em uns 7 anos pode acontecer alguma coisa, pode melhorar, porque agora está cheio de si, se esvazia. Senhor, eu não sou nada, do pó eu vim, do pó eu vou voltar. A minha vida é como uma neblina, ela é passageira. Os meus dias são contados. Senhor, faça o que o Senhor quiser. Eu desisto. Eu desisto dos meus sonhos, eu desisto dos meus propósitos, eu desisto dos meus projetos pessoais. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Aí você vai perceber que Deus vai te levantar. Aí você vai ser forte. Por quê? Sua fraqueza. Então não seja cheio de si, irmãos. Paulo disse: de boa vontade me gloriarei nas fraquezas. Então aquilo que você não consegue hoje, dê glória ao Senhor. Fala: Senhor, não consigo, eu não posso, mas eu vou viver e eu vou experimentar através do teu poder que vai se aperfeiçoar na minha fraqueza. É isso que vai acontecer sobre a minha vida. Sabe, irmãos, mais importante do que viver sem dor é viver com o poder de Deus. Irmãos, qual é a graça de você conversar com uma outra pessoa que não conhece a Jesus e você não tem nenhum testemunho para contar? Me fala você, Hector, de Deus, como que é? Não, é muito bom, eu estou cada vez mais rico, eu estou cada vez mais abençoado tá, mas aí, você já passou, o que Deus já fez com você? Não, Deus, não trabalhar muita coisa na minha vida não, tá tudo muito bem, tudo muito tranquilo, tá tudo muito ótimo. Eu falava: mas rapaz, mas Deus é assim mesmo então? Irmão, se eu fosse contar aqui como que eu era, não vou contar não para todo mundo permanecer conosco aqui. Não, o pessoal vai embora. É testemunho. Precisa ter diferença, irmãos. Você está um tempo da sua vida, quando você olha para trás, você precisa enxergar uma distância. 2026, quando chegar em 2027, muitas áreas tem que estar divergente, diferente de 2026. Isso aponta para crescimento, aponta para transformação, processos sendo formados. Ai, pastor, graças a Deus, aleluia, acabou essa crise financeira. Aguarda o casamento, que agora os pega. Mas pastor, pregador do caos, não. Antes de tudo, que sejamos perfeitos em todas as coisas. O Senhor quer nos aperfeiçoar em todas as áreas. Então, irmão, se Deus ele faz agir, assim como Paulo creu, aceite. Aceite o nome de Deus. Eu tinha um só no meu coração, ainda era mais moço. Eu falei: não, quero ser alguém muito rico, muito influente, muito... Aí eu falei: não preciso de riqueza. Aí Deus mandou alguns irmãos ricos aqui. Lucas, o Hector, os irmãos muito ricos aqui. Deus me mandou. Você não precisa ter, você precisa ser amigo de quem é, né, irmãos? Tem essa questão? Eu não sou, eu sou amigo de quem é. Então são coisas que você percebe quando você amadurece em Deus. Algumas áreas você percebe que, irmãos, quantas noites de sono, quantos tempos de preocupação você já investiu, já gastou por algo que isso não ia te levar a lugar nenhum. Só para satisfazer o ego, satisfazer uma vontade que muitas vezes não ia nem mudar nada na sua vida. Nada. Amém, irmãos? Fica de pé no seu lugar, quero orar por você nessa manhã. Os irmãos ficaram tristes não, né, irmãos? O não de Deus é bom também, irmãos.
Eu não sei se existe alguma área que o Senhor tem talvez resistido. Eu não estou dizendo, irmãos, que quando as coisas demoram é que Deus falou, não é essa questão. Nós vemos que Jacó lutou uma noite inteira. Nós vemos que Abraão, quando recebeu a promessa, demoraram-se alguns anos, bons anos. Paulo, quando foi chamado, demorou-se 14 anos para iniciar o ministério de Paulo. Não estou dizendo que o tempo ele determina o resultado. O que eu estou dizendo é que um ouvido sensível a Deus, ele consegue perceber se é ou não da vontade de Deus. O Senhor, ele fala. A Bíblia diz que a ovelha, ela reconhece a voz do pastor. O Senhor, ele fala ao seu coração. Feche seus olhos, quero orar por você. O seu pastor, que é Jesus, ele fala ao seu coração. Tudo aquilo que você tem pedido, tudo aquilo que você tem colocado diante de Deus. O Senhor, ele não se ensurdece, ele ouve. Ele não somente ouve, como ele sabe o que está passando pelo seu coração agora, nessa manhã, neste exato momento. Ele reconhece, ele ouve, ele sabe. Mas ele também não é somente um Deus justiceiro. Ele não é somente alguém que decreta a lei, mas é aquele alguém que tem amor, tem encargo. E muitas das vezes, pela nossa proteção, pelo nosso bem, alguns não serão liberados sobre as nossas vidas. Nessa manhã, eu oro por você. Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor dê, Senhor, a tua igreja, Pai, uma audição espiritual, Pai, ouvidos sensíveis a teu Espírito, Pai, olhos sensíveis, Senhor, aonde o Senhor quer nos levar, onde o Senhor quer nos mostrar. Pai, nos livra, Senhor, de uma geração melindrosa, de uma geração soberba que está apenas olhando o centro da sua própria vontade. Pai, mas que nesses dias nossos olhos, nossos corações sejam inclinados ao Senhor. Pai, que se haja algum não aqui nessa manhã, que o Senhor possa confortar, trazer revelação. Que talvez não seja o tempo, talvez não seja o caminho. É pela proteção, é pelo propósito, é pela promessa. Deus, aqueles quais estão em dificuldades, Pai, que eles compreendam que o propósito não paralisou, que o chamado não estagnou, é apenas um tempo que o Senhor está trabalhando, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, que a tua igreja seja guardada, Pai, que seja uma igreja, Senhor, madura, sábia, que aprenda a ouvir a sua voz, a sua direção e os seus ensinamentos, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém, igreja? Glória a Deus. Não pare de orar, não pare de clamar, não pare de buscar, não pare de jejuar, enquanto você não ouvir ao Senhor. Talvez pode estar orando por muito tempo, orando por alguma coisa. Pastor, então Deus não respondeu, então vou parar. Não para. Para a hora que ele falar sim, a hora que ele falar não, aí você para. Mas enquanto isso, permaneça. Pastor, o que eu estou fazendo? Exercitando a minha fé. Amém? Glória a Deus. Aleluia.